mas é uma mensagem maravilhosa. Eu gostaria que você atentasse para a palavra de Deus. Observe que o versículo, Paulo está falando da seguinte maneira: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Aqui Paulo está falando de Adão. Quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, quando Adão desobedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus, observe então que a Bíblia diz que por aquele ato, de ofensa de Adão, por ele a morte reinou. Essa palavra morte aí está referindo à morte espiritual, a morte espiritual do homem, ou que seja, o homem vivendo fisicamente, mas espiritualmente falando, encontrava-se morto diante de Deus. Então, pela desobediência de Adão, a morte espiritual, ela reinou. Quando fala de reino, está falando de quê? De domínio, de império, de governo. Então nós vamos observar que pela desobediência de Adão, a morte espiritual, ela dominou o homem, ela reinou no coração do homem, ela imperava na vida do homem. Então observe só que foi um reino de fracasso, um reino de derrota, um reino de trevas, um reino sem vida, um reino separado de Deus. Observe então, queridos irmãos, que Paulo ele vai falar da seguinte maneira: muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe que o versículo ele está dividido em duas partes, a saber, primeiro Paulo vem falando acerca da desobediência de Adão, do fracasso de Adão, da morte espiritual de Adão, do reino das trevas sobre a humanidade. Mas com a vinda do Senhor Jesus, o segundo Adão, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo. Então todos nós em Cristo Jesus, Paulo disse que nós recebemos da abundância da graça de Deus e do dom da justiça, reinarão nesta vida, reinarão em vida com Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que mensagem maravilhosa é esta que Paulo fala. Eu gostaria que você atentasse para essa frase, é ela que nós vamos frisar nesta oportunidade. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo nesse texto, nessa mensagem, que com a morte de Cristo na cruz, com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, com a sua gloriosa ressurreição, aos salvos ele deu da abundância da graça de Deus, deu a nós o dom da justiça, para que nesta vida nós reinássemos com ele, ou que seja, a igreja do Senhor tivesse aqui na terra uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. Observe, meus amados irmãos, que Paulo não está apontando aqui para a vida eterna, ou que seja, a vida vindoura. Paulo está falando de um reino aqui, de uma vida vitoriosa com Cristo nesta vida aqui, aleluia. Então eu quero dizer a você nesta manhã, nós estávamos separados de Deus, mas por Cristo nós fomos unidos a Deus. Nós estávamos sendo inimigo de Deus, mas através de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai Celestial.
observe que nós tínhamos uma vida de derrota, nós tínhamos uma vida de fracasso, nós tínhamos uma vida em trevas, mas em Cristo Jesus nós recebemos, aleluia, da abundância da graça de Deus, o dom da justiça, para que nesta vida, aleluia, nesse presente momento, você e eu, nós podemos erguer a bandeira do Evangelho e dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, aleluia. A morte espiritual, ela não domina a sua vida, o pecado não domina a sua vida, você não é escravo do pecado, você não é escravo da morte espiritual, você não tem um reino fracassado, você não tem um reino destruído. Jesus te colocou em um trono para que você assentasse sobre esse trono nesta vida, e nesta vida você reinasse como um vencedor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há quem diga: é impossível ter uma vida de vitória nesta vida. Somente quem não conhece a graça, somente quem não conhece Jesus que pode expressar desta maneira. Mas quem conhece a graça de Deus, quem conhece o dom da justiça de Deus, quem sabe o poder que tem no sangue de Jesus, aleluia, ele sabe que é possível viver na terra tendo uma vida de vitória, cantando e exaltando e glorificando a Deus, aleluia, porque você foi chamado para ser um vencedor, aleluia, vencer o mundo, vencer as trevas, vencer o pecado, vencer a morte espiritual, vencer as enfermidades, aleluia. Isaías disse que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia, seja elas espirituais ou seja elas físicas, o Senhor nos chamou para nós sermos vencedores, aleluia. Eu não sei o que te afronta nesta manhã, mas saiba de uma coisa: Jesus te deu um reino, Jesus te colocou, aleluia, para você reinar. Não levanta desse trono que Jesus te colocou para o inimigo reinar, não, este reino é nessa vida, aleluia, é para nós sermos vitoriosos aqui, aleluia, é para você ser vitorioso aqui. Você não pode curvar diante do inimigo, você não pode parar diante das barreiras desta vida, você não pode olhar para as dificuldades desta vida e dar um passo atrás, retroceder, achando que você não é capaz de vencer. Observe o que Paulo disse: para que nós pudéssemos reinar, aleluia, nesta vida, por meio de um só, Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo é suficiente para garantir a vitória à sua igreja, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode confiar neste nome, você pode sim clamar por este nome, aleluia. Ele é poderoso para te dar a vitória. Nós temos vivido momentos difíceis, mas nós estamos ao lado daquele que venceu o mundo, estamos ao lado daquele que é vencedor, aleluia, e ele te colocou como um vencedor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para que reinarão em vida, reina nesta vida, viva nesta vida. Observe que quando fala de reino, fala de rei. Nós sabemos que existem pessoas países aí que têm reis, que tem rainhas. Se fala de rei, fala de trono. Quando fala de trono, fala de domínio. Quando fala de domínio, fala de governo. Quando fala de governo, fala de autoridade. Foi tudo isso que Jesus nos deu para nós termos uma vida vitoriosa. Eu vejo, meus amados irmãos, muita gente triste, preocupada, sem saber o que fazer diante das adversidades da vida. Mas a igreja do Senhor, ela recebeu de Cristo vitória, poder, autoridade, conforme Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. A igreja de Cristo Jesus, ela foi levantada
lançada sobre a terra para ela vencer, aleluia. Nada pode deter a igreja de Cristo, nada pode deter a noiva do Cordeiro, nada pode parar o avanço da igreja do Senhor, porque Ele nos deu um reino para nós reinarmos com Ele nesta vida, aleluia. E você precisa entender que você precisa ser vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Ergue a sua cabeça para o alto. A nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. O auxílio vem do Senhor, o poder vem do Senhor, a autoridade vem do Senhor, a graça vem do Senhor, aleluia, a justiça vem do Senhor. Então eu quero que você nesta manhã entenda esta mensagem, que o Senhor te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, estávamos no pecado e Ele purificou os nossos pecados, estávamos vivendo derrotado, mas Ele nos deu vitória para vivermos uma vida de vitória, aleluia. Seja qual for a afronta do adversário, erga sua cabeça ao céu, erga sua cabeça ao alto e confia no poder que há no nome de Jesus, e você passará por cima de todas as artimanhas do inimigo, aleluia. Não esqueça, Jesus te colocou sobre um reino, assentado em um trono nesta vida, para você governar nessa vida, para você reinar nesta vida, para você ter vitória nesta vida, para você adorar a Ele aqui, glorificar a Ele aqui, testemunhar a Ele aqui, aleluia. Não preocupa com o passado. Observe que o passado de Adão, o fracasso de Adão, a ofensa de Adão, a morte espiritual reinou somente no período que Adão viveu, ou que seja, até o momento em que Cristo veio. Mas agora a igreja do Senhor, ela vive esse tempo de glória, aleluia. Você precisa entender que há vitória de Deus na sua vida, há poder de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida, há dom de Deus na sua vida, aleluia. Não permita que a tristeza, a angústia, a preocupação, o medo venha te assolar, não. Há uma graça de Deus sobre a igreja, para nós vivermos uma vida vitoriosa, aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça nesta manhã, e nós vamos fazer uma oração, aleluia. Observe que Jesus venceu, aonde que Adão fracassou, Jesus venceu, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.